O homem que não se envolve na sociedade por natureza ou por acaso é ou um bruto ou um deus. Aristóteles. Este é um dos problemas mais urgentes para o ser humano moderno. A civilização foi criada para proporcionar segurança às pessoas, mas segurança para quê? Para o tédio? A maioria das pessoas parece precisar de desafios e estímulos externos para evitar cair no vazio mental, como alguém completamente desconectado da realidade. Colin Wilson. Carl Jung argumentaria que essa desconexão é, em parte, resultado de uma fuga do processo de individuação. A passividade impede que o indivíduo confronte e integre partes inconscientes da psique, como a sombra ou o self, resultando numa vida estagnada e superficial, sem o amadurecimento psicológico necessário para a realização plena. Ao longo da história, entretanto, a vida era muito diferente. Durante grande parte da existência humana, o lazer era um luxo raro. A luta diária pela sobrevivência, do amanhecer ao anoitecer, era o destino de quase todos, homens, mulheres e crianças, até poucos séculos atrás. O geólogo inglês Sir Charles Lyell observou que na década de 1840, a América era um país onde todos, ricos ou pobres, trabalhavam incansavelmente de manhã à noite, sem nunca tirar férias. Friedrich Nietzsche, por sua vez, criticaria o que se seguiu após esse período, quando, em vez de manter a intensidade do trabalho e do esforço, a conformidade tornou-se a norma. Ele descrevia esse comportamento como típico do homem do rebanho, aquele que vive de forma passiva, obedecendo às normas sem questioná-las, o que leva à mediocridade e à perda da individualidade. Com o advento da Segunda Revolução Industrial, no final do século XIX, e o rápido crescimento da indústria, acompanhado pela divisão do trabalho, surgiu também uma revolução no lazer. Esse período de intensa industrialização levou muitos a migrarem das zonas rurais para as cidades em busca de emprego, enquanto a introdução de jornadas de trabalho fixas permitiu, pela primeira vez, que as massas tivessem tempo planejado para lazer e atividades pessoais. No entanto, para Nietzsche, essa nova realidade de tempo livre carregava um risco: o enfraquecimento do espírito humano. Ele acreditava que a busca por conforto e inatividade poderia resultar na decadência do que ele chamava de vontade de potência, o impulso vital de crescimento, criação e autossuperação. Da mesma forma, Jung diria que a passividade nega o papel da criatividade e da atividade psicológica consciente. Sem esse engajamento ativo, a psique começa a se atrofiar, levando a transtornos mentais como depressão e apatia. O vazio existencial que muitos experimentam hoje seria, para Jung, um sinal claro de que a psique está clamando por expressão e desenvolvimento. A passividade, portanto, não é apenas um estado de conforto, mas uma negação das potencialidades humanas mais profundas, impedindo o indivíduo de se conectar com arquétipos que dão sentido à vida, como o herói, o sábio ou o cuidador. Carl Jung, por sua vez, veria essa passividade como uma recusa ao processo de individuação, o caminho para o amadurecimento psicológico e a integração das partes inconscientes da psique. Sem enfrentar e integrar essas partes, como a sombra ou o self, o indivíduo permanece num estado superficial, incapaz de alcançar uma vida plena. Jung acreditava que a ausência de engajamento com o mundo interior e a falta de desafios psicológicos contribuem para a sensação de vazio e apatia que muitos experimentam hoje. A maioria das pessoas, no sentido comum, vive de forma muito limitada. Elas preenchem seus dias com atividades vazias e passivas, observando a vida ao invés de vivê-la, seja através de jogos, televisão ou redes sociais. As horas são preenchidas com conversas triviais, sem profundidade ou significado, sobre o cotidiano, o que os outros estão fazendo, o clima, temas que são rapidamente esquecidos. Para Nietzsche, essa busca por distrações superficiais é um sintoma da decadência espiritual e da inatividade que corrói o potencial humano. Essas pessoas não têm ambições para si mesmas, além de simplesmente sobreviver a mais um dia, repetindo o ciclo de ontem.
Vivem sem mudar nada, sem conquistar nada significativo e sem aspirar a algo maior. Para Carl Jung, esse estado de passividade prolongada não apenas sufoca o potencial criativo do indivíduo, mas também impede o desenvolvimento da sua verdadeira essência. A jornada do autoconhecimento, segundo Jung, é fundamental para a integração dos arquétipos, padrões universais e inatos que habitam o inconsciente coletivo e dão forma às nossas experiências de vida. Entre esses arquétipos estão figuras como o herói e o sábio, símbolos de superação, sabedoria e propósito. Jung acreditava que, ao se reconectar com esses arquétipos, o indivíduo poderia encontrar um sentido maior para sua existência. No entanto, quando se opta pela passividade e pela estagnação, essas figuras arquetípicas permanecem reprimidas e a pessoa se desconecta da energia vital que poderia levá-la à realização pessoal. A falta de atividade criativa, uma das maneiras mais eficazes de se conectar com o inconsciente e com os arquétipos, deixa o indivíduo à mercê da inércia. Sem movimento em direção ao autoconhecimento, a vida perde profundidade e significado. Esse ciclo de repetição, sem aspiração por algo maior, perpetua o estado de mediocridade e sufoca a individuação, o processo que, para Jung, é essencial para se tornar quem realmente somos. Jung afirmava que a individuação não é apenas um objetivo psicológico, mas um imperativo para a saúde mental e espiritual. Sem ela, o ser humano fica preso à superficialidade de uma vida sem propósito, incapaz de acessar suas camadas mais profundas e de realizar seu potencial. Nesse estado, o indivíduo se afasta de sua própria sombra, aspectos ocultos e reprimidos da psique, e perde a oportunidade de integrar e transformar esses elementos, essenciais para o crescimento. Portanto, o desafio não é apenas sobreviver a cada dia, mas buscar superar os limites da própria passividade. Isso requer esforço consciente para explorar o interior, reconhecer as feridas e sombras que nos prendem à mediocridade e se abrir para o desconhecido, permitindo que os arquétipos nos guiem em direção a uma vida mais significativa e autêntica. Isso é muito comum, algo habitual, típico e considerado normal. Relativamente poucas pessoas se elevam acima dessa existência monótona. Alguns podem argumentar que não há nada de errado em viver dessa maneira. Afinal, a vida moderna é cheia de estresse, e com o aumento dos problemas de saúde mental, pode parecer que mais descanso e relaxamento sejam necessários. No entanto, o prolífico escritor inglês do século XX, Colin Wilson, discordava profundamente dessa visão. Ele acreditava que o excesso de inatividade não só não melhorava a saúde mental, mas, na verdade, aumentava a insatisfação e contribuía para uma série de problemas psicológicos. Wilson chegou a essa conclusão muito cedo em sua vida. Em sua autobiografia, Sonhar com um Propósito, ele menciona que, como adolescente, lutava contra crises de depressão e se identificava com a sabedoria do livro de Eclesiastes. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. No entanto, ao invés de aceitar essa condição passivamente, ele começou a perceber que seus episódios de depressão eram frequentemente precedidos por longos períodos de passividade e inércia. Quando seus dias não estavam preenchidos com tarefas estimulantes ou desafios, ele era rapidamente consumido por sentimentos depressivos e uma visão pessimista da vida. Carl Jung concordaria que essa passividade mental é perigosa, pois impede o indivíduo de confrontar e integrar partes importantes de sua psique. Jung via a passividade como uma forma de fuga do processo de individuação, o caminho para se tornar quem realmente somos. Sem desafios e sem o engajamento ativo na vida, o indivíduo se distancia da oportunidade de amadurecimento psicológico e permanece estagnado, o que pode resultar em uma vida vazia e sem propósito. O tédio, inércia e estagnação que Wilson mencionava são, para Jung, o prenúncio de uma vida desconectada do inconsciente e das forças que podem impulsionar a transformação interior. Para Nietzsche, o comportamento passivo é uma traição à própria essência humana.
Ele via a vontade de potência como a força vital que nos impele a crescer e nos desenvolver. A conformidade e a estagnação, na visão do filósofo, são sinais de um espírito enfraquecido, incapaz de se elevar acima das limitações impostas pela vida cotidiana. Ele acreditava que a passividade, longe de proporcionar alívio, na verdade enfraquece o espírito e impede que o indivíduo realize algo significativo. A frase "mente vazia é oficina do diabo", mencionada por Wilson, ecoa o pensamento de Nietzsche, para quem o tédio e a inatividade corroem a alma, conduzindo-a à decadência. Wilson, como Nietzsche e Jung, acreditava que a vida humana é impulsionada pela necessidade de crescimento e autossuperação. Ele defendeu que o verdadeiro caminho para uma saúde mental equilibrada estava em viver de maneira ativa, enfrentando desafios, perseguindo objetivos e cultivando uma mente estimulada e criativa. Para ele, tédio, inércia e estagnação não eram apenas condições temporárias, mas os sinais iniciais de uma deterioração mental que poderia facilmente se transformar em um estado mais profundo de insatisfação e alienação. Se a descoberta de Colin Wilson sobre a relação entre passividade e doenças mentais tem valor, temos duas escolhas claras. Podemos desperdiçar nosso tempo livre com atividades sem propósito, deixando nosso potencial inexplorado e nos tornando vulneráveis a problemas psicológicos. Ou podemos optar por usar grande parte desse tempo criando, explorando, aprendendo e agindo, desafiando nossas habilidades e aprimorando nossos talentos. O que você escolhe? A maior parte dos homens vive uma vida de quieto desespero. Henry David Thoreau. Embora o caminho da superação e do autodesenvolvimento exija esforço, dedicação e a renúncia de prazeres imediatos, a recompensa, saúde mental e crescimento pessoal compensa o sacrifício. Como Colin Wilson escreve, a pessoa mentalmente saudável é aquela que regularmente acessa níveis mais profundos de suas reservas vitais. Um indivíduo cujo intelecto permanece inativo, apenas arranhando a superfície, começará a sofrer de estagnação. A neurose é a sensação de estar desconectado de suas próprias forças. Nietzsche reforça essa ideia ao afirmar: "O que não me mata, me fortalece." Para ele, a passividade é um abandono da vontade de potência, o motor essencial para a autossuperação. Já segundo Lise Bourbeau, a ferida do abandono surge entre 1 a 3 anos de vida, frequentemente relacionada ao genitor do sexo oposto. Com ela, aparece a máscara do dependente, marcada por um sentimento inconsciente de ter sido deixado sozinho ou negligenciado, de não ter recebido apoio ou afeto adequados. A pessoa passa a acreditar que não é digna de amor, cuidado ou pertencimento, perdendo, assim, o impulso vital para a autossuperação. Nietzsche defende que o esforço criativo, embora árduo, é o único caminho para uma vida plena e autêntica, pois só ao enfrentar desafios o indivíduo pode realmente florescer. Mas e se a descoberta de Wilson sobre a relação entre passividade e depressão não se aplicar a todos, mas apenas a uma minoria criativa, como ele? Talvez a passividade não cause o mesmo sofrimento em todos, da mesma forma que causou a Wilson. Nesse ponto, a filosofia de Jung oferece uma reflexão interessante. Ele acreditava que todos possuem uma sombra, uma parte inconsciente que, se negligenciada, leva a desequilíbrios psicológicos. Assim, mesmo aqueles que parecem imunes ao sofrimento causado pela passividade podem, eventualmente, enfrentar problemas psicológicos se continuarem a evitar a introspecção e o crescimento pessoal. Isso significa que o esforço de usar nosso tempo livre de forma criativa seria um desperdício de tempo e energia? Richard Taylor, em seu livro Restaurando o Orgulho, apresenta um argumento convincente de por que o esforço de produzir e criar sempre vale a pena. Ele explica: isso aumenta nossa capacidade de alcançar o raro estado de orgulho. Nietzsche também apoiaria essa visão, considerando o orgulho
como um aspecto da autossuperação, algo que nos eleva acima da mediocridade e nos aproxima de nosso verdadeiro potencial, ou como ele diria, do Übermensch. Você nunca é velho demais para definir um novo objetivo ou sonhar um novo sonho. C.S. Lewis. Mesmo que a passividade não afete todos da mesma maneira, o esforço criativo é essencial para o desenvolvimento humano, levando não apenas a uma saúde mental mais sólida, mas também a uma vida mais rica em significado e propósito. Taylor define o orgulho como o amor justificado por si mesmo e observa que, embora muitas pessoas afirmem amar a si mesmas, esse sentimento geralmente não é o verdadeiro orgulho, mas sim narcisismo ou uma fachada arrogante que mascara insegurança e autodesprezo. Para sentir um orgulho genuíno, Taylor explica: é necessário possuir um amor que seja validado pela qualidade da pessoa que você se tornou. Isso significa desenvolver uma habilidade extraordinária em uma área específica, alcançando assim uma excelência pessoal que o distingue dos demais. Para os antigos gregos, isso era uma verdade evidente. Eles reconheciam que, enquanto a maioria passava a vida tentando se encaixar na multidão, alguns poucos se destacavam por sua virtude ou habilidade em comum, criando obras de valor excepcional ou trilhando um caminho em busca de grandeza pessoal, independentemente da aprovação ou opinião alheia. Como Taylor observa, são esses indivíduos superiores que podem amar a si mesmos de uma maneira que não é baseada em falsidade, mas em conquistas reais e profundas. Jung, por sua vez, veria esses indivíduos como aqueles que seguiram com sucesso o processo de individuação, integrando suas sombras e se tornando versões mais autênticas e plenas de si mesmos. A ideia de que algumas pessoas são superiores a outras pode parecer desconfortável para os padrões modernos. Como Taylor aponta, muitos confundem igualdade de direitos com igualdade de valor. O fato de todos terem direitos naturais e merecerem tratamento igual perante a lei não implica que todos possuam o mesmo valor como indivíduos. Nietzsche também compartilhava essa visão, criticando o igualitarismo moral, que, em sua opinião, nivelava a sociedade por baixo, impedindo que os indivíduos mais excepcionais se destacassem. Ele acreditava que a busca pela excelência, a vontade de potência, era o verdadeiro caminho para a realização pessoal. Portanto, da próxima vez que tivermos tempo livre e a liberdade de escolher nossas atividades, em vez de pegarmos o controle remoto por hábito, gastarmos horas em atividades passivas na internet ou conversarmos sobre temas superficiais, devemos nos perguntar se o conforto e o prazer que essas atividades proporcionam realmente valem o custo. Até mesmo Wilson, com sua crítica à passividade, defenderia que a busca por desafios criativos, por mais difícil que seja, é o caminho para o crescimento e a saúde mental. A verdadeira satisfação, tanto para Wilson quanto para Taylor, não vem do prazer imediato, mas do orgulho genuíno que surge ao cultivar habilidades e buscar a excelência. Mesmo que nossa sociedade moderna valorize o conforto e o prazer instantâneo, devemos refletir sobre o que realmente enriquece nossas vidas a longo prazo. A passividade não nos leva necessariamente ao pessimismo ou à depressão, mas certamente diminui nosso valor como seres humanos, ao minimizar nossas chances de alcançar o tipo de amor próprio que vem com o orgulho verdadeiro. Como Taylor explica, algumas pessoas são, sem dúvida, destinadas a serem medianas, assim como Carl Jung descreveu no arquétipo do cara comum, aquele que se conforma às normas sociais e evita o autodesenvolvimento. No entanto, viver uma vida sem um propósito significativo é raro. A maioria das pessoas tem a capacidade de ser criativa, e algumas até possuem essa habilidade em um nível quase divino. Mesmo assim, muitas optam por se contentar com prazeres momentâneos e pela satisfação dos desejos mais básicos. Na verdade, muitos consideram suas vidas bem-sucedidas desde que consigam passar por ela com o mínimo de dor, desfrutando de pequenos prazeres dia após dia e sendo aceitos por aqueles ao seu redor.
Porém, o que muitas vezes não conseguem reconhecer é que possuem a capacidade de realizar algo que nunca foi feito por ninguém. Essa tendência de se acomodar em uma vida medíocre e sem grandes ambições pode ser vista como uma maneira de evitar o confronto com as próprias feridas emocionais, aquelas dores profundas e não resolvidas que resultam de traumas, fracassos ou rejeições passadas. Para alguns, o medo de revisitar essas feridas pode impedir a busca por um propósito maior. Fazer o que já foi feito por outros costuma ser seguro e confortável. No entanto, realizar algo verdadeiramente original e fazê-lo bem, independentemente de ser apreciado pelos outros ou não, é o que realmente define o que significa ser humano. E é somente isso que justifica o amor próprio verdadeiro, aquele que nasce do orgulho, o orgulho de se conhecer profundamente e de alcançar algo único. O que você gosta de fazer no seu tempo livre?